Durante o século 17 a.C., o Egito passou por um tempo de paz e prosperidade, que abriu o caminho para grandes avanços. A figura mais proeminente a emergir durante esse tempo foi um homem intelectualmente dotado chamado Imhotep, um homem de uma inteligência extraordinária para sua época. Ele projetou a primeira pirâmide do Egito e avançou vários dos campos básicos da ciência. Suas contribuições para a antiga sociedade egípcia foram tão significativas que ele foi beatificado séculos depois de sua morte, tornando-se filho de Ptah, o deus dos arquitetos. Nascido de uma família simples, provavelmente de camponeses agrícolas na cidade de Mênfis, Imhotep, significado aquele que vem a paz, foi considerado o primeiro gênio e erudito da história. Os muitos papéis de Imhotep na antiga sociedade egípcia incluía ser escriba, sacerdote, pedreiro, médico, astrônomo e o mais famoso deles, um arquiteto. Como descrito na Estrela da Fome, uma estrela de granito de 2 metros de altura, o rio Nilo parou de inundar as terras do Egito durante o reinado de Djoser, o primeiro governante da terceira dinastia, resultando em seca e fome que duraram 7 anos. Junto da seca, o crime e o sofrimento se intensificaram por todo o reino. Djoser pediu ajuda para o homem mais reverenciado em todo o Egito, Imhotep, que era sumo sacerdote do deus Ra, na cidade do Baixo Egito, em Heliópolis na época. A estrela de Imhotep apareceu para ele em um sonho, durante a qual Khnum, o deus do rio Nilo, em um sonho, explicou que ele tinha colocado uma maldição sobre o reino como punição ao faraó, falhando em apaziguá-lo. Imhotep retornou ao faraó com esta descoberta, e ao ouvir a notícia, o faraó emitiu um decreto para que o templo de Khnum fosse restaurado e que as oferendas ao deus fossem feitas regularmente. As inundações logo cessaram e o reino novamente desfrutou de paz e prosperidade, que conheciam antes das secas. Por salvar o reino, Djoser nomeou Imhotep como vizir, ou chefe, o mais alto título disponível sobre o faraó em uma posição dada apenas àqueles que possuem uma inteligência surreal, extraordinária e habilidades sobrenaturais. Como chefe, Imhotep era o conselheiro mais confiável do faraó em todos os assuntos de Estado e religião. Após a longa seca e fome, Djoser queria provar ao reino que o deus não havia abandonado seu governo. O plano do faraó era construir um túmulo colossal, que atuaria como um símbolo de sua divindade e realeza, e facilitaria sua ascensão ao reino dos mortos. Todos os faraós anteriores foram enterrados na cidade do Alto Egito, Ábidos. Entretanto, Djoser quebrou a tradição e procurou ser sepultado em outro lugar. Ele escolheu uma área chamada Saqqara, ou Saqqará, que funcionava como uma necrópole para a cidade de Mênfis, no Baixo Egito. Então o faraó recrutou Imhotep, que foi considerado o maior arquiteto do Egito, para projetar a estrutura e supervisionar a sua construção. Anteriormente, todos os monumentos faraônicos foram construídos em uma forma chamada mastaba, que significa Casa da Eternidade. Uma mastaba é uma estrutura grande, retangular e coberta, feita de tijolos de barro seco, que cobre uma câmara funerária subterrânea. Imhotep concebeu inteligência e a ideia de empilhar 6 mastabas quadradas em cima de uma estrutura, gradualmente diminuindo para uma forma piramidal. Ele usou blocos de calcário em vez de tijolos de lama secos tradicionais, o que permitiu que a estrutura permanecesse excepcionalmente bem preservada por quase 5 milênios. O interior da pirâmide foi projetado como um labirinto, completo de túneis, poços, câmaras funerárias e até mesmo capelas. Imhotep também construiu um complexo em torno da pirâmide, que incluía pátios, templos, santuários e casa para os sacerdotes que cuidavam das instalações. Uma vez concluída, a pirâmide tinha 205 pés, ou 62 metros, acima do solo, tornando-se a estrutura mais alta do mundo na época.
Seu projeto radical viria a provocar uma revolução arquitetônica, fornecendo a base para todas as pirâmides futuras. Djoser ficou tão impressionado com o resultado que ele ordenou uma escrita com o nome de Imhotep ao lado do seu, ignorando totalmente a tradição que permitia apenas o nome de um faraó a ser escrita em um monumento. A base dessa estátua de Djoser, que está localizada no complexo da pirâmide, leva o nome de Imhotep, junto de seus vários títulos, aquele que pertence à nobreza. E sobre ele vieram vários títulos. Primeiro homem sob Faraó, selador da deusa abelha, o grande adorador das estrelas, o sumo sacerdote de Heliópolis e mestre dos arquitetos. Imhotep estabeleceu uma organização para os construtores, o que criou a base mais tarde para a maçonaria. Alguns egiptólogos acreditam que Imhotep foi o autor do texto médico mais antigo já descoberto, referido como o Papiro de Edwin Smith. Esse texto contém 48 histórias de casos médicos apresentados de forma bem clara, racional e científica, que são notavelmente avançados para o seu tempo. O Papiro de Edwin Smith cria argumentos de que Imhotep é o verdadeiro pai da medicina, ao invés de Hipócrates, que viveu 2000 anos depois. Imhotep também é considerado como o primeiro astrônomo da história, e acredita-se que ele inventou o primeiro calendário do mundo, que foi dividido em 12 meses iguais, cada um compostos por 30 dias. Imhotep pregava a importância de manter uma atitude positiva na vida. Seu provérbio mais famoso é conhecido como "Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos". Após o falecimento de Djoser, Imhotep manteve o seu papel como chefe, sob cada faraó sucessor, até a sua morte, que ocorreu durante o reinado do faraó Huni, o último governante da terceira dinastia. Imhotep desenvolveu um culto séculos depois de sua morte, que o fez o elevar como sendo um próprio deus, em 525 a.C., após a conquista persa do Egito, liderada por Cambises. Os egípcios traziam oferendas aos seus santuários, tais como ibis mumificadas e modelos de argilas de parte do corpo doente, na esperança de serem todos curados. Através do seu brilhantismo, Imhotep construiu a primeira pirâmide do Egito e foi considerado Deus pelas gerações futuras. Sua tumba nunca foi encontrada. Entretanto, egiptólogos especulam que ela está em Mastaba, não documentada, em Saqqara. Esta foi a história de Imhotep.